sejam bem-vindos a mais um culto pelas nações. Antes de qualquer coisa, eu quero fazer uma petição a vocês, que vocês curtam o vídeo, que se inscrevam no canal e que também compartilhem nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, mas que vocês compartilhem para que outras pessoas possam ser alcançadas, assim como eu e você. E antes de dar continuidade ao nosso culto, vamos começar orando. Eu peço que vocês curvem as suas cabeças, que vocês fechem os seus olhos, não sei, mas que vocês entrem em um momento de concentração agora, em louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos lá? Senhor Deus, nós te damos graças, nós te damos louvor, te agradecemos, Pai, pelo que tens feito no nosso Brasil, que o Senhor ilumine os nossos corações e a nossa mente, para que possamos entender a Tua obra neste tempo. Te pedimos, Pai, que os nossos pés eles não se cansem, as nossas bocas não se cansem de anunciar a Tua palavra e fazer a Tua obra. Te agradecemos, Senhor, por este culto e que pessoas possam ser edificadas em qualquer lugar que elas estejam, através da Tua palavra e da Tua verdade. Nós te damos louvor, Senhor, porque Tu és digno e que o Senhor cada dia mais cresça dentro dos nossos corações. Eu te peço, te agradeço. Amém. E nós vamos continuar o nosso culto indo para o nosso projeto de Bíblia Cantada. Vamos lá. Profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus. A Ele seja a glória para sempre. A Ele seja a glória para sempre. Ó profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis são os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Conselheiro, quem primeiro lhe deu, para que ele o recompense, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Seja glória para sempre. A Ele seja glória para sempre. Oh, profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis são os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu, para que
sempre. A Ele seja glória para sempre. A Ele seja glória para sempre. A Ele seja glória para sempre. Ó profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus. A Ele seja glória para sempre. A Ele seja glória para sempre. Presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas surjam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embravecem, os reinos se movem. Ele levanta sua voz e a terra derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Desolações que Ele tem feito na terra, Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei
graça e paz. Gostaria de estar lendo com vocês uma passagem que se encontra lá em Salmos 19, do 1 ao 4. O céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que suas mãos fizeram. Cada dia fala dessa glória ao dia seguinte, e cada noite repete isso à outra noite. Não há discurso e nem palavras, e não se ouve nenhum som. No entanto, a voz do céu se espalha pelo mundo inteiro, e as suas palavras alcançam a terra toda. Glorificado seja o nome do Senhor. Vou estar orando. Seu Deus e Pai, glorificamos o teu nome, Pai, porque tu és grande, Senhor. Tu és merecedor, Senhor Deus, de toda a grandeza, Pai. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra, Senhor Deus e Pai, lida, Pai. Muito obrigado, Deus, que podemos perceber, Pai, quão grande és tu, Pai. Muito obrigado por tudo. Fica conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém. Agora nós vamos compartilhar com vocês, tá? O que Deus tem feito lá na França com o nosso pastor Tarcísio Castro e suas famílias. E sua família. Fique conosco, não vá embora. A graça e a paz a todos os nossos amigos aí da Primeira Igreja Batista, senador em Camarado, pastor Joseni Calenti. Aqui é o pastor Tarcísio que está falando da cidade de Colmar, na França. E eu queria falar nesse momento missionário um pouco sobre a realidade e os desafios que nós estamos vivendo aqui na França, né? Primeiro, a França é um dos países mais visitados do mundo, junto da Torre Eiffel, como também nessa cidade de Colmar. Nessa cidade foi feita a Estátua da Liberdade, sim, aquela que está lá nos Estados Unidos. A França é um país que é considerado país de primeiro mundo, porque tem uma saúde extraordinária, tem uma educação também, um sistema de educação maravilhoso, e é realmente um país muito rico. As pessoas aqui quase não têm necessidade financeira. Até o mais pobre tem uma vida confortável. Mas em toda essa riqueza existe uma grande pobreza espiritual. Em toda essa grande riqueza existe uma outra pobreza, que é justamente a pobreza espiritual. E é justamente sobre isso que nós vamos falar aqui um pouco. Eu sou pastor de uma igreja que se chama Église Vie Extraordinaire. Ela faz parte da federação, traduzindo significa Igreja Vida Extraordinária, né? Ela faz parte da Federação Protestante. E quando eu cheguei aqui foi geralmente no ano de 2009. Eu estava de passagem, né? Eu estava de passagem nesse ano de 2009. Quando eu cheguei, eu acreditava que a França era um país cristão, que tinha muitos cristãos, que tinha muitas igrejas, e eu me enganei. Eu fiquei até chocado quando eu vi que a cada 100 quilômetros ou 50 quilômetros, eu não entendo, eu não lembro bem, você tem que fazer para chegar em uma igreja. Isso me tocou muito naquela época, porque uma grande igreja na França, ela tem apenas 40 pessoas. Imagina você, 40 pessoas. E a média de idade de uma igreja francesa é de 60 anos, 65 anos. Então, você já não encontra jovens, você já não encontra crianças. Eu me lembro muito bem, uma vez eu fui pregar em uma igreja, eles eram mais ou menos 9 a 12 pessoas, e tinha uma criança de 6 anos que estava ali sentada lá no banco e não tinha outra criança com ela. Foi muito triste isso para mim, porque aquela criança passou o culto todinho lá, sentadinha lá atrás, sem ter uma criança. Não tinha escola bíblica dominical, não tinha nenhuma salinha para ela, não tinha nada. Isso é a realidade aqui da França. Também não tem culto de jovens, não tem grupo de jovens, grupo de adolescentes. Nenhum trabalho que você vê no Brasil, aqui na França não tem. Por quê? Porque o número de ateísmo também é muito grande. Na França, quase 92% das pessoas não creem em Deus. E quando eu falo não creio em Deus, não é aquela pessoa que diz: eu não creio em Deus, eu não creio em Deus. Não. São realmente pessoas que nunca ouviram falar
de Jesus Cristo. A Igreja Católica aqui é apenas um prédio, né? Um prédio. E não existe igrejas. Não existe igreja. Quando você digita no Google igreja, pastor, quase não vai sair. E o pior, e para mim que é o mais terrível, né? É quando você clica no Google lá, quem é Jesus, não vai aparecer em francês. Não vai aparecer quase nada sobre Jesus Cristo. Essa é a realidade da França. E a outra realidade também triste é que essas pessoas que são ricas são pessoas que têm uma pobreza também, que é a depressão. Muitas pessoas em depressão. E pela depressão eles vão para o suicídio e outras misérias que existem na vida do homem. Então eles são ricos e pobres. Mas você pode me perguntar, mas por que eles são ricos e pobres? É porque eles têm muito dinheiro? Não. Infelizmente, são muitas causas que provocaram o ateísmo no coração do francês, como as guerras que foram vividas aqui. A França, como toda a Europa, viveu a Primeira e a Segunda Guerra, as cruzadas e também a corrupção da religião que utilizou né, a boa-fé das pessoas para tirar proveito de riquezas. Essa é um pouco a realidade da França. Mas no livro de Isaías, né, no capítulo 6, existe um momento que Deus diz a Isaías: a quem enviarei eu e quem há de ir por nós? Né? A quem enviarei eu e quem há de ir por nós? E independente dessa realidade francesa, mesmo que essa realidade ela seja tão triste, os campos, como diz, está branco. E Deus espera simplesmente pessoas que queiram vir aqui e pregar o evangelho. Não é difícil pregar o evangelho para o francês. O que o francês precisa é apenas que alguém chegue para ele falando de um Jesus que ama de uma forma clara e de uma forma compreensível. Como ele é ateu, ele não vai acreditar na Bíblia, né? Sim, como ateu, ele não vai acreditar na Bíblia, mas ele vai acreditar no seu testemunho, no que Jesus Cristo fez para a sua vida. Algo também que é impressionante é que, diferente de outros países europeus, a França, ela ama os brasileiros. Então, a França considera os brasileiros. Quando o francês vê um brasileiro, ele chama, ele vai querer dizer bom dia, ele vai querer falar, ele vai querer se comunicar com o brasileiro, né? Isso é positivo. Por isso, você que está assistindo esse vídeo, saiba que o campo francês é um campo que precisa de muita ajuda. É um campo que precisa realmente de oração, porque milhares e milhares de pessoas estão morrendo aqui sem conhecer Jesus. Como eu falei para vocês, 92% da população é ateu, 6% é muçulmano. O islamismo estava crescendo aqui muito, hoje menos com os ataques terroristas, né? E menos de 1% é cristão, considerando católicos e protestantes evangélicos, né? Mas é possível viver um milagre diante de tudo isso? A questão é essa. É possível viver um milagre diante de tudo isso? Eu vou contar daqui a pouquinho. Qual é o milagre? É simples. Em meio a toda essa realidade do ateísmo aqui na França, Deus tem feito grandes coisas, né? No ano de 2010, ele me trouxe para cá e ele me pediu, junto com a minha família, para pregar o evangelho para esse povo. Eu me lembro que quando nós chegamos aqui, nós éramos apenas 35 a 38 pessoas, eu me lembro. E ali nós começamos a orar, nós começamos a falar do amor de Deus e muitas pessoas vieram na igreja, muitos ateus. Deus começou a fazer milagres que eu não tenho tempo de contar aqui. Pessoas foram curadas, ateus sendo curados, né? Mulheres que eram estéreis tendo filho. Isso tem acontecido muito na nossa igreja, muitas mulheres que chegam e têm filhos. E começamos a falar desse amor de Deus extraordinário, desse amor de Deus incondicional. Uma pequena igreja que era 30 e poucas pessoas passou para 180, 200. Eu posso até dizer, né, que na nossa igreja hoje até 400 pessoas já passaram por ela, se convertendo e indo também para outros lugares da França. Nessa igreja também Deus levantou o chamado, algo que não existia na França. Hoje nós temos quase 8 casais que têm chamado pastorais, né? Nós temos 2 casais que já foram consagrados e também tem 2 famílias que estão indo para um seminário no Brasil se preparar e depois voltar para cá.
No domingo passado, nós implantamos a primeira igreja na capital, em uma das capitais da Europa, que é Estrasburgo, e implantamos com pastores nativos, né? Eu quero também refrisar isso. Nós não trabalhamos com brasileiros, nós trabalhamos com nativos, pessoas que nunca, aqui é tudo normal, eu pedi para o homem passar, pessoas que nunca tiveram uma experiência com Deus, nunca conheceram Jesus, então nós trabalhamos com nativos, né? E isso que eu quero falar justamente com você. A França, em meio a tudo isso, milhares e milhares de pessoas têm se convertido. Todos os domingos, pessoas têm dado a vida a Jesus. O desafio é grande, a seara é grande, mas a oportunidade é grande. Mas por que é tão importante que a França aceite Jesus? É simples, porque se a França aceitar Jesus Cristo, toda a Europa é tocada. A França é o país que mais tem influência até no mundo. Um exemplo, você vê que existe uma influência americana, mas quando se fala de perfume, quando se fala de comida, quando se fala de moda, lembra-se logo de quê? Paris, França. Então é isso que eu quero pedir a você, que você esteja orando pela França, que você esteja participando conosco, entendeu? E ore pela nossa igreja. Existem muitas pessoas, todas essas pessoas que estão passando aí atrás de mim agora, eu tenho certeza que são pessoas que nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Por isso, Deus conta com você. Deus conta com você. Hoje a nossa igreja é a igreja que mais cresce aqui na França com conversões. Eu lembro bem que já não tinha quase batismo aqui na França. Perdão, tinha batismo, mas filhos de cristãos, mas batismo de ateus já não tinha. E, para a glória do Senhor Jesus, todos os anos a gente faz 30, 40 batismos. Uns americanos, uma vez, fazendo uma pesquisa, os americanos disseram assim: a conversão de um francês é igual à conversão de 10 americanos, que é igual à conversão de 50 brasileiros, que é igual à conversão de 100 africanos. Imagine isso. Um francês que dá a vida a Jesus, ele vale o número de 10 americanos, de 50 brasileiros e de 100 africanos. Essa é a realidade da França. A França é um país ateu, mas que está aberto ao amor de Jesus Cristo, principalmente em relação à juventude. Hoje as pessoas aqui fumam muito, as pessoas aqui têm um vazio enorme. Eles têm tudo, mas não têm nada. Talvez você que esteja assistindo esse vídeo, Deus esteja te chamando para participar desse grande projeto que é ganhar a França para Jesus Cristo. Ore e nós estamos aqui. Agora você vai ouvir um pouco de um projeto que nós estamos tendo, que é um projeto do sorteio da Casa Missionária. Como eu estava dizendo a você, nós estamos organizando um grande sorteio e esse sorteio é uma oportunidade única para que você venha poder visitar a França, começando de Paris, indo também para a Alemanha, Suíça, para viver uma experiência missionária e turística aqui conosco. Nós temos um objetivo, um projeto de comprar uma casa missionária. Sim, uma casa que vai receber homens e mulheres de Deus que vão vir para a França, que vão se preparar para servir a Deus. Ou mesmo até você jovem ou outra pessoa que quer vir aqui na França de passagem, passar 1 mês, 2 meses e viver uma experiência com Deus. Como vai acontecer esse sorteio? É simples. No dia 20 de dezembro, nós vamos fazer um grande sorteio de uma passagem com acompanhante para passar 12 dias aqui na França e na Suíça e também na Alemanha, né? Com tudo pago, com hospedagem, comida, transporte e, claro, eu e minha esposa vamos estar aqui para sermos os guias turísticos de vocês. E o melhor, o preço é apenas R$50, imagine isso. Você vai dar uma semente de R$50 para contribuir para a compra da Casa Missionária e ao mesmo tempo você vai estar participando dessa grande oportunidade. Eu queria também dizer algo interessante, como é que eu posso fazer a inscrição? É simples, você vai ter que ir lá na página www.casamissionaria.com.br e ali você vai se inscrever, você vai doar R$50, seja no boleto ou no cartão,
e você vai estar concorrendo no dia 20 de dezembro, às 19 horas, o sorteio vai ser a essa grande oportunidade. Imagina você vir para Paris, você vir para a França, ter uma oportunidade turística e missionária conosco por apenas R$50. Não só isso, você vai estar contribuindo para a causa missionária e ao mesmo tempo concorrendo. Eu também queria dizer isso, que se você comprar 2 números, 3 números, 4 números, serão 4 oportunidades que você vai ter, porque quando você se inscrever, vai gerar um número, você vai receber no seu e-mail esse número, e com esse número você vai concorrer. Então, quanto mais você se inscreve, mais você tem a oportunidade de ganhar, certo? Então, compartilhe isso, e nós estamos esperando você para essa grande experiência missionária e turística aqui na França no ano de 2021. Mas agora eu quero trazer uma pequena palavra para te encorajar na fé, ok? Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor. Estamos de volta, para trazer uma pequena meditação para encorajar vocês, Vocês já viram o vídeo que fala um pouco da França, também o desafio do sorteio. E agora queremos trazer uma palavra de fé para o seu coração, nesse momento missionário. Eu queria compartilhar com vocês uma palavra que está escrita no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Quando o apóstolo Paulo ele diz assim: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Eu quero falar hoje com vocês, eu quero compartilhar com vocês sobre viver fé. Hoje nós ouvimos muito falar de fé, pessoas que pregam fé, e eu tenho um grande respeito pelos pregadores, pelos pastores, missionários, e também os irmãos também que falam e pregam de fé. Mas, infelizmente, nós temos visto um pouco da prática da fé, a vida na fé. Então, o que acontece? A fé, ela não é algo... A fé não é um sentimento, a fé ela é uma ação. E quando o apóstolo Paulo ele diz aqui, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, ele está dizendo simplesmente que ele decidiu viver algo que não era natural, viver algo que não era racional, que era a fé. E quando a gente decide ser missionário, pastor em outro país, ou mesmo abrir uma obra como o pastor abriu essa obra também, trabalhou nessa obra, é impossível viver algo extraordinário sem viver a fé. A diferença de falar de fé e viver fé é que muitas vezes a gente fala do que tem na Bíblia, aleluia, glória a Deus, mas nós não vivemos o que tem na Bíblia. Porque viver fé significa fazer a Bíblia, significa trazer para a sua vida o que está escrito na Bíblia. E isso são posicionamento. É impossível viver fé sem ter posicionamento. Quando o apóstolo Paulo diz, visto que andamos por fé, porque ele diz, visto que andamos por fé, é porque Paulo ele estava dizendo que ele não funciona mais, ok? Que o seu mecanismo de funcionamento não é mais o mecanismo humano, não é mais os sentimentos dele que predominam, não é mais a razão dele que predomina, é o contrário, é a fé, e a fé é simplesmente, ok? Trazer ao natural aquilo que existe já no espiritual. Ou seja, quando uma pessoa está doente e que nós dizemos que pela fé ela vai ser curada, aquela pessoa tem que trazer ao natural aquilo que já existe no espiritual. Quando alguém está desempregado e a gente ora por aquela pessoa e a gente diz, olha, Deus vai abrir uma porta de trabalho. A pessoa diz, como é? Aí diz, não, Deus vai abrir uma porta de trabalho para você. Ela tem que trazer ao natural aquilo que já existe no espiritual. Para que você venha compreender melhor, eu vou dar um pequeno exemplo. Quando eu cheguei aqui na França, como eu disse a vocês, antigamente a igreja era pequenininha, tinha 30 e poucas pessoas, e só tinha velhinho. O mais novo, ele tinha 60 anos, e tocava no piano, bem, o mais novinho, e não tínhamos jovens, e eu orava a Deus, pedindo a Deus que Deus enviasse pessoas, e um dia nós estávamos num culto e chegou um casal. E esse casal era loiro, dos olhos azuis ali, francês mesmo.
E eu percebi que aquele casal estava ali visitando, né? Mas eu não sei como foi que ele entrou na igreja, porque os não cristãos, entenda isso, eu não falei no vídeo, mas os não cristãos não entram em igrejas, eles não conhecem a igreja evangélica, ele não conhece Jesus Cristo, ele não sabe o que é um culto, ele não sabe. Então, mas nesse dia aquele casal estava ali, e ali no final do culto, né, eu fui falar com aquele casal, e o casal no dia que eu preguei foi sobre a cura, né, que Jesus tem poder para curar. O casal olhou para mim e disse: pastor, é verdade que Jesus cura? Eu disse: é verdade. Aí ele disse: mas pastor, eu não conheço Jesus. Eu disse: eu vou lhe apresentar Jesus. E eu apresentei Jesus àquele casal ali e orei por ele. Quando eu orei por ele, eu disse a ele: olha, quarta-feira eu vou na sua casa. Na quarta-feira eu fui na casa dele, né? E ele estava bem sorridente, o homem, né? Sim, eu esqueci, quando eu fui orar por ele, ele me disse: pastor, eu tenho uma doença crônica que pega os ossos das costas, né? E quebra os ossos. Essa doença não é conhecida ainda pela medicina, né? A medicina não conhece ainda essa doença. E ali nós decidimos orar por aquela pessoa, né? Por João, ele se chama João Luque. Nós decidimos orar por João Luque. E nós oramos por João Luque ali, e na quarta-feira a gente foi na casa dele. Quando a gente foi na casa dele, né, a gente chegou lá, ele estava muito feliz, ele disse: e aí, pastor, tudo bem? Eu disse: tudo bem. Ele morava num casarão enorme, e eu disse: João Luque, tá tudo bem? Ele disse: tá tudo bem. Ele disse: pastor, olha, o senhor colocou a mão e orou e eu estou curado. Eu digo: eita, glória a Deus, amém, aleluia, Jesus te curou. Ele: foi, pastor, tá aqui um exame. Nesse exame a doença estava, nesse outro exame, aleluia, a doença não estava mais. E naquela felicidade eu olhei assim, eu disse para o casal, né: escuta, a casa de vocês é muito grande, onde estão os filhos? Aí ela disse: pastor, eu não tenho filho, a gente não pode ter filho, nós somos estéreis. E aí eu disse: você quer ter um filho? Ela disse: quero. Ela disse: não, pastor, eu quero ter uma filha. Quer ter uma filha, sério? Aí eu coloquei a mão no ventre dela, eu disse: você quer... qual o nome da menina? Ela disse: Charlotte. E ali a gente orou, e depois que a gente orou, a gente disse: agora você vai em uma loja e você vai comprar alguma coisa para o quarto do bebê. E toda vez que você vê esse objeto, seja um exemplo, uma roupinha, você vai se lembrar que Deus está trabalhando para lhe dar esse bebê. Irmãos, para a glória de Deus, ela comprou e passou-se 4 meses. Depois de 4 meses, ela ficou grávida, amém, de uma criancinha. Hoje essa criança se chama Charlotte e tem 10 anos. Porque viver fé é isso, é você trazer ao natural aquilo que existe no espiritual. E isso começa já com as coisas que nós falamos. Ou seja, eu sempre digo à nossa igreja aqui, na nossa igreja nós vivemos muito milagre. Muito. Escuta, é como a Bíblia tivesse... a Bíblia é viva na nossa igreja aqui. Por quê? Porque eles são ex-ateus, são pessoas que não têm nada, não tem espírito de religião, não tem religiosidade, e eles não duvidam. Quando eu falo para um francês: olha, Jesus cura, ele crê que Jesus cura. Mas tem uma outra disciplina também. Primeiro, você traz ao natural aquilo que já existe no espiritual. Eu quero dizer a você que a resposta para a sua vida, a resposta para o seu chamado, a resposta para a sua cura, para a sua família, tudo já está no espiritual. Só é você fazer descer no natural, ok? A segunda coisa, né, é o poder da palavra. Você escuta muito no Brasil, mas existe um poder enorme naquilo que nós falamos. Infelizmente, hoje nós vamos à igreja, nós levantamos a voz dizendo: Deus crê, nós acreditamos, Jesus é bom, Ele vai fazer. Mas quando uma situação difícil chega, nós quebramos o milagre com uma palavra negativa. Ah, Senhor, Tu me esquecesse, e lá. E isso quebra a atmosfera do milagre. Eu quero dizer a você que o movimento do milagre, ele não pode ser quebrado. Uma vez que você colocou o óleo, que é a sua fé, e que você começou a declarar: Deus vai fazer, você não pode quebrar com uma palavra negativa. Você, ao contrário, você alimenta aquele movimento, aquele funcionamento, aquele mecanismo, né, com palavras da Bíblia. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tudo é possível aquele que crê. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Porque é dessa forma, ok, que o milagre ele vem nas nossas vidas. Quando eu cheguei aqui na França, não tinha cristão. Eu andava na cidade, eu ia no supermercado, chegava no supermercado, pagava, olhava para a pessoa e dizia: Jesus, Deus te abençoe. A pessoa olhava assim e dizia:
É verdade, não tinha batismo, não tinha pessoas chamadas para o ministério, não tinha nada. Não tinha nada, irmãos. E de repente Deus me disse, libera uma palavra de fé nessa circunstância. E eu comecei a dizer, eu declaro que na nossa igreja a gente tem chamados, que temos jovens, que temos pastores, que temos missionários, que a igreja está cheia. Eu me lembro que na nossa igreja a gente não tinha nenhum instrumentista, só tinha o senhor de 60 anos que tocava, um exemplo, uma música, aquela música é muito antiga, né? Aquela, ao único que é digno de receber, ele cantava, ao único que é digno de receber. Irmãos, quando ele terminava a música, já tinha passado 15 minutos. E aí, eu comecei a orar a Deus, e eu olhei assim, eu digo, eita Deus, eu vou orar, manda instrumentistas, manda músicos. Aí Deus olhou assim para mim e disse, está certo, Assis, eu vou mandar músico para você, mas você ainda não tem uma bateria, você ainda não tem um teclado, você não tem guitarra, você não tem violão, você não tem baixo. Eu digo, eita, é mesmo? Aí eu peguei, comprei a bateria, os irmãos da igreja, mas pastor, você está comprando uma bateria, a gente não tem baterista. Eu digo, a gente tem, ele está chegando. Quando, pastor? Eu digo, qualquer dia ele chega. Aí eu comprei também uma guitarra, comprei o violão, comprei o baixo, fui comprando tudo. E de repente, irmãos, eu todas as vezes, todos os cultos, e passou domingo após domingo, vários domingos os irmãos não acreditavam, e eu olhava e eu declarava, quando eu ia pregar, eu dizia a graça e a paz para o baterista, a graça e a paz para o tecladista, e eu profetizava, irmãos, eu declarava a palavra de fé, ok? Na situação. Aí o que aconteceu, irmãos? Hoje nós temos 4 grupos de louvores, temos 4 bateristas, 3 pianistas, temos guitarrista, bassista. Por quê? Porque quando nós vivemos fé, amém, aleluia, primeiro nós trazemos ao natural aquilo que existe no espiritual, tá certo? E segundo, nós liberamos uma palavra de fé na situação. E terceiro, irmãos, que é o mais importante, amém? E eu quero terminar com isso. Nós damos um passo que é sobrenatural, que a gente nunca deu. Eu digo sempre às pessoas, se você não der um passo de fé, Deus não pode fazer o sobrenatural. Olha na Bíblia, certo? Olha na Bíblia. A Bíblia diz que tinha um homem chamado Naamã, leproso. Ele foi pedir ajuda de Eliseu. E Eliseu simplesmente disse a ele, mergulhe 7 vezes no Jordão, no rio. O que Eliseu estava pedindo a ele era que ele fizesse um passo de fé. Então ele olhou e disse, ele não quis no início, mas depois ele foi e fez, e o milagre aconteceu. Depois, irmãos, olha o próprio Jesus. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram a Jesus, Senhor, a gente não tem como alimentar a multidão. São 5.000 pessoas e a gente não tem como alimentar a multidão. Jesus disse, o que é que vocês têm aí? Pães e peixes. Jesus disse, dá de comer. Passo de fé. Depois tem Pedro, a Bíblia diz que Jesus estava andando pelas águas. Pedro disse, Senhor, é tu mesmo? Jesus disse, sim, sou eu. Aí Pedro disse, então se é o Senhor, deixa eu ir até contigo. Olha só, o próprio Pedro quis dar um passo de fé. Jesus disse, vem, Pedro, vai dar um passo de fé. Então, para você que está assistindo hoje esse vídeo, eu quero dizer algo a você. Se você não decidir viver aquilo que Deus colocou no seu coração, ninguém vai viver por você. Vou repetir, se você não decidir viver aquilo que Deus colocou no seu coração, ninguém vai viver por você. Por isso que você tem que decidir. Por isso que você tem que fazer. Então, meu amigo, minha amiga, em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, viva a fé. Olha, eu me lembro uma vez, eu estava atrás de um trabalho. Olha só essa história, eu vou terminar. Eu procurava um trabalho, eu sou um homem que vive muito milagre, eu procurava um trabalho. E eu mandei, isso eu estava no Brasil na época, né? Na época eu era pastor, mas não era 100% na obra ainda. E aí eu fui procurar um trabalho, aí eu fui nas empresas. Naquela época os currículos não tinham uma empresa, nem o Cine tinha ainda. Aí eu peguei e fui nas empresas, eu entregava currículo. E
depois que eu entreguei currículo, né, eu fiquei em casa esperando e nada aconteceu, até que Deus disse, olha, até que uma vez eu disse para Deus, olha, uma vez por semana eu vou me acordar e eu vou ao trabalho. Eu vou em uma empresa como se eu fosse para a empresa, eu vou me acordar de 7 da manhã, vou lá na frente da empresa com a carteira de trabalho, né, uma azulzinha, como se eu fosse para o trabalho. Irmãos, eu comecei a fazer isso. Aí de repente eu fui para uma empresa, de repente eu fui para uma outra empresa, eu fui para a Coca-Cola, eu me lembro. Eu cheguei lá na frente da Coca-Cola como se eu fosse um funcionário, mas não entrei. Cheguei bem pertinho do portão e voltei. Eu vivia como se eu estivesse trabalhando. Aí sabe o que aconteceu? Isso é loucura, não é verdade, é fé. Irmãos, depois de um dia me ligaram. Aí eu digo alô, aí disseram, olha, é o Tarcísio Castro. Eu digo, sou eu. Eu disse, olha, aqui é uma empresa, tal. Aí eu digo, tá certo, a gente recebeu o seu currículo, a gente queria ver. Aí eu peguei e fui lá, irmão. Quando eu fui lá, Deus me deu o trabalho de gerente da parte de almoxarifado, isso. Deus me deu a parte de responsável do almoxarifado. E deixa eu dizer uma coisa a você, irmãos. E aquela empresa que eu fui trabalhar foi justamente a primeira empresa que eu fui na frente e orei. Então, você não sabe o que Deus preparou para você. Você quer ser missionário, mas você ainda não decidiu aprender a língua. Você quer ir para as nações, você recebeu uma promessa, Deus te deu uma promessa, vá para as nações, você não tirou o passaporte. Você quer casar, mas não comprou aliança. Você quer um carro, mas não comprou o chaveirinho do carro ainda. Então, meu amigo, viva a fé. Saia do natural e entre no sobrenatural. Faça o que está no espiritual, vem sobrenatural e você vai viver. Eu tenho tanta coisa para falar, mas eu termino aqui. Hoje eu estou como pastor de uma das maiores igrejas aqui na França. Igreja Vie Extraordinaire, você pode assistir aí. Ou senão você pode ir no meu Instagram e me seguir, PR de pastor, Tarcísio Castro. E você vai ver os milagres que eu estou vivendo. Deus me fez sair de uma cidadezinha bem pequenininha e me colocou hoje na França como diretor de muitos. Porque Deus trabalha desse jeito. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para o seu coração. Viva fé. Viva fé. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero abençoar todos aqueles que estão me assistindo hoje, Senhor. Que em nome de Jesus eles possam viver fé. É a minha oração. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Não deixe de participar do sorteio, porque eu estou te esperando aqui. Quem sabe Deus já não te escolheu para estar conosco aqui em 2021. Certo? Deus abençoe. Tchau, tchau. Amém, pastor Tarcísio. Muito obrigado pela palavra edificante, pelo breve testemunho. É muito bom saber o que o Senhor tem feito pelo mundo e hoje, em especial, o que o nosso Deus tem feito na França, através da vida do pastor Tarcísio e da sua família. Nós te agradecemos, pastor, que Deus continue te abençoando e que o Senhor seja essa ferramenta formidável de evangelismo. Muito obrigado. Irmãos, agradeço a todos que participaram conosco até agora, que vocês possam compartilhar, dê o seu like aí no canal Pelas Nações, no YouTube, se inscreva no nosso canal, divulgue nas suas redes sociais, né, com seus familiares, amigos. Qual o objetivo? O objetivo é alcançarmos, propagarmos o Evangelho para todas as nações. Esse é o nosso maior objetivo. Amém, irmãos? Oremos. Ó misericordioso Deus e Pai, graças te damos, Pai, por este momento maravilhoso, tua igreja reunida, Pai, preocupada, Pai, em propagar o teu Evangelho, assim como o Senhor nos determina em tua palavra, Pai. Pai, que o Senhor possa estar abençoando, Pai, todos os missionários espalhados na face da terra. Que o Senhor venha para cuidar de cada um deles, cuidar de suas necessidades, cuidar das suas dificuldades, Pai. Que o Senhor provenha, Pai, daquilo que for necessário no campo, Pai. Pai, que o Senhor desperte em nossos corações o missionário. Todos nós, Pai, somos missionários, Pai. Que o Senhor venha arder essa chama dentro de nós
para que a gente possa te ajudar, Pai, da melhor maneira possível, seja direto ou indiretamente, Pai, seja financeiramente, seja voluntariamente no campo propriamente dito, Pai. Pai, te entregamos aqui todos os nossos missionários, entrego a vida de cada um aqui, Pai, que participou dessa live, que o Senhor possa, que teu Santo Espírito possa tocar no coração daqueles que ainda não assistiram, mas hão de assistir, Pai. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Esta é a oração que te faço, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Ok, meus irmãos, Deus abençoe a todos, que a paz de Cristo esteja com cada um de nós e nos veremos e aguardamos você até o próximo Pelas Nações. Muito obrigado, Deus abençoe.